foi muito difícil quando eu comecei a atender border. E comecei a atender muito, porque, de repente, ninguém atendia, né? Foi uma época que sempre chegava. Eu falei assim, você sabe atender border? Aqui nós atendemos muito border. Aí eu ainda falei para ele, tem uma coisa, quem atende bem border, atende bem qualquer coisa. Paciente. É o diagnóstico mais difícil. Complexo. Não, é mais complexo de manejo, de tudo. Eu falei, olha, é uma escola. A gente aprende muito. Quer? Ok. A minha outra psicóloga, nunca atendi. Quer atender? Eu te dou todo apoio. Porque a gente aprende muito. Todos os dias. Muito. Porque você sabe, com eles você aprende a tratar qualquer outra. Quem trata border trata qualquer coisa outra. Com facilidade. Com facilidade. Exatamente. Então, você quer saber o quão bom é um profissional da área de saúde mental? É o quão bom ele trata um border. Sim, e é sempre aquela coisa que eu dizia. E tem que ter uma coisa muito interessante, que não... naquele período que ele não entende os gatilhos do outro lado, não botar como se fosse nada pessoal. Não é pessoal. Não é com você, não é pra você. A camisa do não é pessoal pra atender o border. E não é mesmo. Não então, é. Eu me lembro quando ele falava assim, mas não o que é. houve? Eu falei, é incrível, mas não houve. Alguma coisa houve, não é nada contra você. E quando você está falando do diagnóstico, eu entendia isso quando eu dava o diagnóstico e vinha uma reação de ódio do outro lado. Eu não sou, é ridículo, aquela coisa. Eu falei, tá bom, não tem problema. Porque ali você coloca também 9 sintomas à amostra ali da pessoa, né? Tudo, é assustador. Como ia casando as coisinhas, sabe? Sim, mas pra ouvir aquilo num combão, a pessoa dificilmente vai falar... É assustador, mas eu, por exemplo, eu não ia muito na DSM, eu deixava pra depois, no primeiro momento. Eu sempre dizia assim, olha, você tem um funcionamento que é o oposto do psicopata. Imagino, você tem muito mais emoção do que razão, entendeu? Então, assim, e quem tem muita emoção tem uma hemorragia, que não é de sangue, mas sangra na emoção. E aí eu ia botando, falei assim, aí eu pegava poesias você sabe uma poesia escrita por um border, que são as melhores que tem. As melhores, disparadamente. Cantores, não, as músicas. Coisas. Eu falei, essa música? Adoro. Eu falei, é um border que fez. Só um border pode fazer isso aqui. Eu não tenho capacidade para fazer isso. Esse poema, um border que fez. Porque ali é uma coisa tão funda, tão visceral. Um determinado ator e atriz, eu olho e falo assim, é border. Se você for pegar a lista do Oscar, provavelmente vai ter pelo menos 70% dos atores que ganharam melhor ator, melhor atriz, como border. Incrível, né? Porque eles, em não sabendo o que se é, eles são o outro com muita facilidade. Ele não interpreta. Naquele período ele é. Exato. Ninguém consegue fazer isso se não for border. Isso é uma coisa que você fala, eu te dou repleta razão. A gente visceral. Tem um vazio e busca no outro alguma coisa pra gente. É extremamente verdade. Então, como ator, como atriz, eu imagino como seja esse processo. É lindo de ver, né? É lindo de ver, mas... Quando o border encontra uma causa, se encontra, entendeu? É lindo. Quando ele faz assim e se reconhece, se pega de volta... É lindo. E ao mesmo tempo que é lindo, enquanto ele não tem essa noção, tô falando como espectadora, público, que eu falo assim, nossa, que atuação é essa? Coisa maravilhosa. Ao mesmo tempo, depois que eu fiz o livro, eu falo assim, essa pessoa tem que ver, senão ela vai estar sofrendo muito. Ao mesmo tempo, eu não tinha mais esse olhar do tipo, ai, que lindo, a interpretação. Eu falava, caramba, será que conseguiu sair do personagem depois? Aí eu comecei a ir fundo, do tipo assim, se não tiver um equilíbrio, vai sofrer. Porque se perdeu no talento. É muito delicado. Esse equilíbrio, ele dá tanto trabalho, mas tanto trabalho. Assim, todo dia é uma luta, é uma guerra consigo mesmo. Você pode achar, e o border tem algo pessoal comigo. É muito mais ele com ele, entendeu? Um conflito interno que acaba respingando nas outras pessoas. É verdade. Primeira com ele. A batalha primeira é sempre com ele. Quando você entrar nesse julgamento, será que eu fiz alguma coisa pra essa pessoa que tem um diagnóstico de borderline? Primeiro ela tá brigando com ela. Com certeza. A guerra com ela é sempre muito pior.
do que escorre pra gente. Do que respinga. Muito. Você pode ter certeza. Não, eu não tenho essa dúvida. Não tenho essa dúvida. Mas assim, tão poucos profissionais preparados para isso. Pouquíssimos. Né? Uma das metas da minha página é captar gente. Passar na minha malha fina, falar assim, olha, você gosta, é difícil captar, porque assim, o pessoal me procura, tá nessa escassez de psiquiatra, tá nessa escassez de psicólogo. Muitos profissionais não gostam, não querem, porque é difícil. Tá? É difícil, é complexo. Não querem tratar uma depressão que você vai lá e segue uma rotinha, né? Tá com depressão, vamos melhorar, melhorou. Que profissional excelente que sou, pânico. Né? Trato pânico. Entendeu? É uma linha constante, assim, né? Você vai melhorando, consegui. O border, não. Exatamente. Você não sabe o que você vai encontrar na terapia. É engraçado, porque eu acho que na minha rotina como psicólogo, eu sempre fui desafiado, eu não sei por quê. Porque eu sempre fui em busca daquilo que ninguém queria. Então, assim, primeiro, segundo período de faculdade, eu já estava dentro de um hospital, trabalhando em hospital. Depois, eu fui trabalhar com núcleos de atenção a crianças vítimas de abuso. Então, é uma coisa também muito forte. Depois, aí eu acho que é o momento que eu começo a entrar no universo e conheço a Bia, que foi o comportamento desafiador opositor, que estava muito próximo ali do TDAH, que tinha uma época que todo mundo achava, se é TDAH, então vai ter desafiador opositor. Então eu pegava muita criança que ninguém queria atender. Então, assim, muitas vezes eu tinha que ir na casa da criança atender. Então era uma coisa que, às vezes eu chegava e ele estava ali, o incrível Hulk, entendeu? Cuspia na minha cara. E eu falava, eu não vou desistir de você. Então, quando eu acho que eu entrei no universo do border, para mim, aquilo ali me tornou uma coisa que eu já vinha fazendo o estágio. Tava pegando ali E todo. nisso que vocês dois estão falando, eu também estou pensando. Eu acho que o profissional, ele precisa sair um pouco desse lugar porque ele quer o bonzinho. Ele quer o fácil. Porque ali ele tá numa zona de conforto também. Ele quer o sucesso. Porque ele acha. Porque eu com border, muitas vezes você não vai ter o sucesso. Não. Porque você vai, e de repente, vai lá no fundo. E vai acontecer. E ok. E você tá ali. Então eu acho que essa resiliência me ajudou. Porque eu não tinha a vaidade de querer o aplauso. Eu queria muito ver a pessoa bem. Então muitas vezes ele caía, mas eu caía junto com ele. E tava ali. E isso, às vezes, é difícil, porque se você entra nessa vaidade, você realmente com border não vai dar.